Palavra de Deus proseada. Caríssimos internautas, hoje nós iremos fazer um breve estudo acerca do saltério, acerca da salmodia. A salmodia que foi atribuída ao rei Davi, mas também ao rei Salomão. São títulos fictícios, mas que introduzem o leitor na experiência do canto, na experiência da poesia, na experiência do espírito. Esses belíssimos hinos dos salmos, eles estão para fazer oração. Ele nos ensina a falar com Deus. É uma linguagem inspirada, bíblica, está na Bíblia, e por isso é Deus que me ensina a falar com Ele. A composição desses salmos se deram provavelmente no segundo templo de Jerusalém, mas nada impede que no primeiro templo, já naquele construído pelo rei Davi, naquela pequena capela, tenha sido composto algumas perícopes, alguns salmos. Porém, é muito difícil atualmente datar em que século e em que tempo foram escritos cada salmo que está na Sagrada Escritura. Hoje o nosso encontro será um pouquinho diferente, né? Nós não faremos ele dialogado, mas aqui meditarei com vocês alguns salmos. É um livro de oração. Toda liturgia, vocês sabem muito bem, toda liturgia deve conter a oração de um salmo. A oração do salmo está no cerne, porque a primeira comunidade dos cristãos rezaram os salmos. Jesus cantou os salmos. Os seus discípulos cantaram os salmos. Maria, a Virgem Maria, no momento em que ela proclama o Magnífica, ela também recita vários salmos. Está cheio da palavra de Deus. Então, os salmos expressam uma mais profunda psicologia, porque eles expressam os sentimentos humanos, expressam a alegria, expressam a felicidade, a angústia, a tristeza, a raiva. Então, expressam em uma linguagem humana aquilo que está de mais profundo, daquilo que está bem no interior e que clama ao Senhor Deus. Então, é preciso nos apropriarmos de cada salmo, ou ao menos, como diz na introdução da liturgia das horas, emprestar a nossa voz por aqueles que estão com sentimentos de luto, por exemplo, que nós não estamos no momento, ou de alegria ou de felicidade, para que, em nome da igreja, elevemos a nossa voz no canto. Aliás, os salmos, eles foram feitos para serem cantados, e eram cantados no momento em que acontecia, seja a peregrinação, a romaria, digamos assim, a romaria das subidas, o povo que vinha da Galileia e subia para Jerusalém, cantando esses cantos, felizes, contentes, como o Salmo 21. Fiquei contente com o que me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou como o Salmo 22, que clama os justos que clamam no momento de perseguição. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que ficaste longe da minha oração? Ou um salmo de inteira confiança. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se vocês notam, estou citando aqui salmos que o próprio Jesus recitou no momento da sua dolorosíssima paixão. Então,
Os salmos foram compostos no final do século V, III, II antes de Cristo. E os títulos, como aqui já mencionei, são fictícios. Agora, o livro dos Salmos ele é dividido em blocos e que corresponde ao Pentateuco. Seria aqui o Pentateuco dos pobres. Os pobres não poderiam ter toda a Torá em casa. Então, ao menos eles tinham os salmos e recitavam eles. Creio que já falei aqui algumas vezes que era a oração do povo de Deus, porque mais simples de decorar, porque a poesia é diferente da prosa. A prosa não segue a maneira da poesia, porque a poesia ela fala do interior, ela age e fala com metáforas e exprime o inexprimível. Ela explica o inexplicável. Então, para entrar de cheio na meditação, no mergulho dentro daquilo que se pede à salmodia, é preciso ter essa abertura e essa veia poética. E ele não pode ser lido apressadamente, nem mecanicamente, mas é preciso ser recitado, como diz na introdução à liturgia das horas, que a voz concorde tanto com a mente como o coração. E um padre da igreja chamado Ezequiel dizia assim: tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, medite noite e dia da palavra do Senhor através dos salmos, com os salmos. Então, o primeiro livro vai do Salmo 1, e você pode notar bem na Sagrada Escritura, porque no final o versículo vai dizer amém. Então, o primeiro livro termina no Salmo 41 e corresponde ao livro do Gênesis. Então, são salmos que falam mais da criação, falam mais dos patriarcas, falam mais da felicidade do homem e do perdão de Deus. Este livro termina no versículo 14, dizendo: bendito seja Yahvé, o Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Esse é o primeiro livro. O segundo livro começa do Salmo 42 e vai indo aos seguintes até o Salmo 72. Esses salmos correspondem ao livro do Êxodo e termina no versículo 19 dizendo assim: para sempre seja bendito o seu nome glorioso, que toda a terra se encha com sua glória. Amém. Amém. Este é o segundo bloco do livro dos Salmos. O terceiro bloco, ele começa no versículo 20 e vai até o Salmo 89. Ele termina no versículo 53 dizendo: bendito seja Yahvé para sempre. Amém. Amém. Esse terceiro bloco corresponde ao livro de Levítico. Então, são canções que expressam bem mais a questão sacerdotal. O quarto livro, e agora nós começamos o quarto livro dos Salmos, que começa no versículo 90, ele vai se estender até o Salmo 105, 106, e termina no versículo 48 dizendo: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, desde sempre e para sempre. E todo o povo dirá amém. Este
corresponde ao livro dos Números. E o último bloco, como vocês bem sabem, o quinto livro, ele termina com o Salmo 150, com a doxologia final. Todo ser que respire, louve a Yahvé. Aleluia. Este quinto bloco corresponde ao livro do Deuteronômio. Então, para nos familiarizarmos mais com a recitação do Salmo, Palavra de Deus em nossa vida, vou apenas recitar o Salmo primeiro, que é uma espécie de prólogo. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios? Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua participação, por esse nosso encontro. Fica a dica aí de você meditar um pouquinho a respeito dos salmos. Salmos, o saltério, que se tocava ao som de cordas. Tudo o que vive e respira, louve ao Senhor, louve aos toques do tambor, da harpa e da cítara. Hoje não tivemos a participação de nenhum dos confrades, devido a alguns compromissos, mas estamos aí. Tudo de bom. Até logo.